Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. PIMAC, deste terceiro ciclo do PIMAC, a gente vai estar refletindo um pouquinho o que esse indicador, né, o que esse conjunto de indicadores, eles têm a ver com o processo de trabalho das equipes, quais as ações necessárias para que as equipes tenham um bom desempenho nesses indicadores. Esse conjunto de indicadores, eles valem 30% da nota de certificação final do PIMAC de cada equipe. Dessa forma, ele tem um peso grande, né? Ele está relacionado com os princípios da atenção primária, que estão presentes na Política Nacional de Atenção Primária. E eles se relacionam, eles são parâmetros que descrevem, que analisam a situação existente hoje da atenção primária. Então, quando a gente pensar no acesso e continuidade do cuidado, a gente vai estar olhando para esse grupo de indicador aqui, né, que vai estar medindo o acesso do cuidado. É a média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante ano, o percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea, o percentual de atendimentos de consulta agendada, o índice de atendimento por condição de saúde avaliada, a razão da coleta de material citopatológico do colo do útero e a cobertura da primeira consulta, né? E quando a gente fala, né, do acesso, o serviço ele tem que se organizar para assumir a função central dele, que é de acolher, de escutar e oferecer respostas positivas para o usuário que procura essa unidade. Então, dependendo do desempenho deste indicador, a gente vai estar avaliando como que está o acesso e a continuidade do cuidado. Segundo um grupo de indicador, ele está relacionado à coordenação do cuidado. Então, é o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Este indicador, ele vai estar representando, né, essa coordenação do cuidado. A resolutividade da equipe. Ela diz respeito à capacidade que a equipe tem de identificar as vulnerabilidades, identificar a demanda dessa população, né, e dar soluções para problemas dos usuários, né? Então, quando eu tenho um desempenho ruim nesse indicador, eu posso falar, né, posso aferir que essas equipes ela não têm uma boa resolutividade. Então, a gente vai, o percentual de encaminhamentos para serviços especializados é a razão entre tratamentos concluídos e a primeira consulta odontológica. O outro indicador, ele também se relaciona, né, com essa resolutividade das equipes, que ele traz o percentual de serviços ofertados pelas equipes de atenção básica e o percentual de serviços ofertados pelas equipes de saúde bucal. No manual, né, instrutivo desse terceiro ciclo do PIMAC, há um elenco de indicadores, né, de quais são os serviços que devem ser ofertados por essas equipes, né? Então, se uma equipe está realizando a maior parte dos atendimentos, né, dos serviços e ações deste elenco do que deveria ser feito na atenção primária, ela tem um bom desempenho. E caso não, ela não vai ter um bom desempenho. NASP. Né? O NASP, ele é um indicador também, né? Ele mede o índice de atendimentos realizados pelo NASP, que é o percentual de atendimentos individuais, domiciliares, compartilhados com as equipes. Então, para este ciclo do PIMAC, foram selecionados 12 indicadores, né? Sendo 11 de desempenhos das equipes de saúde da família e saúde bucal, né? O conjunto das duas equipes, e um de desempenho do NASP, né?
desses 12 indicadores, apenas 8 foram trabalhados pelo Ministério da Saúde, né? Os demais, devido à fragilidade da alimentação do banco de dados do SUS, o Ministério da Saúde ele não conseguiu fazer análise, não conseguiu processar ainda o banco de dados. Então, a gente aproveita para chamar a atenção para o cuidado e para o esforço, tanto da gestão dos municípios, quanto das equipes, para a qualidade desses dados, seja na alimentação correta das fichas, preenchimento de todos os campos, como também na transmissão destes dados. E isso vale tanto para fichas de cadastro, quanto para as fichas de atendimento. Logo mais a gente vai estar falando de cada indicador. Então, assim, vou estar demonstrando para vocês os indicadores que ainda não foram processados na base de dados do CISAB. Então, esses que ainda não foram processados, a gente vai estar apresentando para vocês, mas não será possível a gente mostrar as inconsistências que foram detectadas a partir da análise desses indicadores. Então, o indicador de índice de atendimento por condição de saúde avaliado, ele ainda não foi processado. A razão de coleta de material citopatológico do colo do útero também ainda não. O percentual de recém-nascidos na primeira semana de vida também não. E o indicador que se refere ao atendimento do NASF. Então, esses indicadores, eles estão assim, muito mais frágeis, né? A análise dele, por falta de dados, ou os dados informados não condizem com as ações, né? Então, desta forma, a gente volta a chamar a atenção de que esses indicadores, quando se faz análise de indicadores, ela tem a ver com o processo de trabalho das equipes, está relacionado diretamente com o processo de trabalho das equipes, ele está relacionado com a agenda, né? Como que é essa agenda da equipe e também o processo de territorialização. Então, aqui a gente vai estar mostrando para vocês, voltando aqui, esses indicadores, eles são extraídos do CISAB, né? Que é o sistema de informação hoje utilizado pela atenção básica, né? Que faz parte do ESUS. Então, para vocês monitorarem como é que estão esses indicadores, vocês acessem a página do CISAB, né? Dentro desta página, vocês vão clicar em indicadores, né? Clicando em indicadores, vocês vão selecionar o estado de Mato Grosso. Lá vocês poderão ver. Lá vocês poderão ver os indicadores e o cadastro também dessa população. Então, ao clicar aqui, automaticamente será gerada uma planilha, né? Essa planilha foi a planilha em que a área técnica da Coordenadoria de Atenção Primária fez análise e a gente constatou assim, bastante fragilidade em relação ao preenchimento das fichas do SUS, em relação ao envio de dados. Então, esta planilha é a planilha que vai ser gerada e vocês vão estar podendo consultar o seu município e as equipes do seu município. É uma planilha que vem todo o estado de Mato Grosso, esse é de acesso público, né, todo o estado de Mato Grosso. Nela vem uma legenda com as alertas, as inconsistências identificadas, né, quando foram processados esses dados. Ele traz também todas as competências do ano de 2016. Então, vocês vão olhar e vão falar, poxa, são tantas, está aparecendo muitas equipes do meu município, mas quando vocês rolarem a barra, vocês vão estar identificando que são
são todas as competências, são as 12 competências do ano de 2016. Então, a partir do nosso trabalho, ele foi feito a partir desses dados, né, que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde no mês de março. A gente sentou e começou a fazer uma análise, né? E daí a gente vai estar mostrando para vocês e chamando atenção para o cuidado no preenchimento das fichas do ESUS, como também no monitoramento de como esses dados estão sendo enviados para o Ministério da Saúde, né, como eles estão chegando lá, porque são essas informações que serão feitas a avaliação, ok? Então, aqui a gente apresenta um indicador para vocês. Né? Este indicador, ele mede a relação entre a produção de atendimento de médicos e enfermeiros na atenção básica e a população residente na mesma área geográfica. Né? Então, o numerador dele é a ficha de atendimento individual e o denominador é a ficha de cadastro individual. Esse quadro, ele vem demonstrar para vocês, né, quando eu falo que foram identificadas inconsistências, em relação ao envio de fichas. Então, as duas fichas que serão avaliadas para esse indicador é a ficha de atendimento individual e a ficha de cadastro. Tá? Então, se não houve envio de ficha, não há nenhum registro de atendimento individual. Logo, você não consegue compor o indicador porque você não tem informação. As fichas podem estar sendo enviadas, no entanto, essas fichas, elas estão inválidas, né, com produção inválida. Algum campo obrigatório não está preenchido, ou preencheram campos que não condiz com a ação que estão informando que executaram a ação. E o total de consulta de médico e enfermeiro igual a 0. Né? Isso se dá pelo não envio de ficha ou também pelo registro que dá um número igual a 0 de consulta. E também as fichas de cadastro. Então, se não há envio da ficha de cadastro, você não vai ter o cadastro individual. Aqui, para esse indicador, a gente quer chamar a atenção de que municípios com população menor que 2.000 habitantes, 50% dessa população deve ser cadastrada. Aqui para o nosso estado, a gente tem um município, né, que cabe nesse critério. Então, assim, ele tem menos de 1.000 habitantes. Então, mas, no entanto, 50% da população dele tem que estar cadastrada. Não é esse critério. Ele aplica-se apenas para municípios que possuem população maior que 2.000 habitantes. Só um momento, que são dois critérios bastante parecidos. Tá, eu vou seguir no próximo exemplo, eu vou estar mostrando para vocês, porque assim, a gente tem duas situações específicas. Uma situação específica que se relaciona ao cadastro, porque eu estou achando que a anotação ela não está correta. Em relação ao cadastro, ela se diz, para municípios menor que 2.000 habitantes, 50% da população do município tem que ser cadastrada. E a gente tem uma outra situação em que cada equipe ela tem que ter 2.000 habitantes na área descrita cadastrada. E nós chamamos atenção para o Ministério da Saúde em relação a 14 municípios do nosso estado que ele cabe nesta esse segundo exemplo que eu estou dando. Eles têm menos que 5.000 habitantes e têm 3 equipes. Logo, você não vai ter 2.000 habitantes por equipe. Tá? Assim que eu chegar no critério que a gente fez essa observação, a gente vai estar falando mais um pouco sobre isso, esclarecendo essa dúvida em relação a essa anotação aqui do slide. Esse outro indicador, ele diz em relação
ao percentual de atendimento de demanda espontânea. Então, a interpretação dele ele mede a relação de atendimento de demanda espontânea, que é aquela consulta no dia de atendimento de urgência, realizado por médicos e um enfermeiro, e o total de atendimentos. Né? Quando a gente fala da organização da agenda, uma equipe ela tem que pensar numa agenda que vá prestar os dois tipos de atendimento, seja por demanda espontânea ou consulta agendada. Se uma for muito maior que outra, isso sugere que um tipo de demanda está sendo negligenciado em relação ao outro. E lembrando também que, sim, quando você só faz demanda espontânea, você não cria vínculo com esse usuário. Né? Então, assim, é algo para a gente estar refletindo a partir do desempenho desse indicador. Então, ele é formado pelo número de atendimentos de demanda espontânea vezes 100 e o número de atendimentos que foram feitos naquela unidade. Quando a gente olha para esse indicador, a ficha analisada é a ficha de atendimento digital. Então, assim, o não envio da ficha desse atendimento individual vai invalidar o indicador. Quando você mandar uma ficha de atendimento individual com produção inválida, sem o preenchimento dos campos, ela não vai ter os campos obrigatórios preenchidos, né? E o total de consulta de médico e enfermeiro vai ser igual a 0 também. Esse critério, ele vai comprometer um bom desempenho do indicador. E o total de demanda espontânea para médico e enfermeiro também igual a 0, também ele compromete o bom desempenho do indicador. Então, nesse outro indicador, é o percentual de consulta agendada. Né? A gente falou do percentual de demanda espontânea e agora a gente vai relacionar, né, também vai medir o número de consulta agendada. Ela mede a relação dos atendimentos de consulta agendada realizados por médicos e enfermeiros e o total de atendimentos consiste em atendimentos realizados com agendamento prévio, oriundo da demanda espontânea ou por agendamento, direto na recepção, de caráter não urgente que foi atendida no mesmo dia da procura, mas agendada para outro dia. Então, esse indicador, quando a gente for pensar nesse indicador, a gente tem que estar pensando, né, no nosso processo de trabalho. A minha equipe, ela faz o acolhimento deste usuário quando ele procura unidade, né? Se ela não faz o acolhimento, esse usuário vai procurar uma outra porta de entrada, né? Ele vai procurar um pronto atendimento. E a resolutividade da equipe, ela vai ser considerada também, não vai ser ter um bom desempenho. Então, aqui, de novo, os critérios, né, que foram utilizados pelo Ministério da Saúde para fazer a avaliação do indicador. Vale ressaltar que esses critérios, eles estão presentes naquela planilha, né, que você pode tirar do site. Você olha a legenda e do lado vai ter uma outra planilha trazendo esses critérios. Então, o não envio de ficha, né? Ele vai só avaliar a ficha de atendimento individual, né? Então, os critérios que comprometerão o indicador é o não envio de ficha, a ficha de atendimento com produção inválida, o total de consultas de médico e enfermeiro igual a 0, e o total de consultas agendadas também igual a 0. Este indicador aqui, né? Complicado, com método de cálculo complexo, né? Ele ainda, o Ministério da Saúde, ele ainda não conseguiu, né, fazer a avaliação dele, né? Mas ele traz para nós várias variáveis, né? Então,
Então, ele traz o número de atendimento por condição avaliada, a prevalência da condição na população residente no território, a população residente. Ele pode ser desagregado, essa condição avaliada, de saúde avaliada, ela pode ser desagregada e observada, né, como que está o atendimento de hipertensão arterial, de diabetes, de obesidade e depressão. Né? E também a gente pode estar desagregando ela para saber como que está sendo esse cuidado, tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro. O que ele mensura? Ele mensura a relação entre produção de atendimentos realizados por médicos e enfermeiros na atenção básica por condição de saúde avaliada, né, considerando o perfil epidemiológico da população residente, da população, o perfil epidemiológico da população e a população residente. O valor do índice igual a 1, ele indica que a média está tendo, em média, um atendimento para essa pessoa, né, que apresenta uma dessas situações consideradas. Os valores menores são maiores que 1, eles também vão estar menores que 1, que o atendimento por pessoa apresenta uma das condições avaliadas respectivamente. A gente ainda não teve, quais são os critérios, né, que estão sendo utilizados para avaliar esse indicador. No entanto, a gente chama atenção para o cadastro, né, para a ficha de cadastro dessas pessoas e para a ficha de atendimento, uma vez que são essas fichas que vão ser avaliadas na composição deste indicador. Ela é uma dos indicadores que ainda não foram processados pelo Ministério da Saúde. Isso se deve à fragilidade do registro que está sendo feito no CISAB. O outro indicador, que também não foi processado pelo Ministério da Saúde, é a razão de coleta de material citopatológico. Tá? Esse indicador, a gente sabe que é um indicador que Mato Grosso, há algum tempo, ele vem apresentando, não apresenta um bom desempenho, né? Então, assim, a gente chama de novo a atenção para que as equipes, a gestão, somem esforços para que melhore o desempenho deste indicador. Então, ele mede a relação entre os procedimentos de coleta de material citopatológico do colo do útero, realizado na atenção básica, e o total entre as mulheres na faixa etária, né, que é de 25 a 64 anos de idade. Esse indicador ele vai possibilitar verificar se as equipes estão realizando o rastreamento do câncer de colo de útero, a fim de identificar as lesões percussoras ou sugestivas e encaminhá-las para investigação e tratamento. O outro indicador é a primeira consulta odontológica programática. Esse indicador ele vai medir a relação entre a produção de primeira consulta odontológica programática na atenção básica e a população residente na área geográfica. Então, ele está refletindo o acesso desse usuário ao tratamento odontológico, né? Por meio da consulta odontológica programática, o indivíduo ele ingressa no programa de saúde bucal, né? Nessa primeira consulta, é feita a avaliação, o exame clínico odontológico, que tem uma finalidade diagnóstica. E a partir desse diagnóstico é elaborado um plano preventivo terapêutico. As primeiras consultas odontológicas, elas só devem ser realizadas quando for elaborado esse plano. Ela é diferente de uma consulta de urgência odontológica, porque muitas vezes o usuário ele procura a unidade, né? É a primeira vez, mas ele tem uma urgência odontológica. Então, o profissional vai fazer a consulta, né? Mas não vai computar como primeira consulta odontológica, né? Ela só é considerada consulta
primeira consulta odontológica, quando é feito esse plano preventivo terapêutico. Aqui, para a gente medir esse indicador, a gente vai analisar a ficha de atendimento odontológico e a ficha de cadastro. Tá? Então, essas duas fichas serão avaliadas, né? E traz aqueles mesmos critérios, né? Que demonstra a fragilidade da alimentação do SUS e do preenchimento das fichas. Ou ela não está sendo enviada para a base de dados, ou vem com uma produção inválida. Tá? Ou o total dessas consultas não estão sendo informadas e ela está sendo igual a zero. E também, o que se diz em relação ao cadastro, ele também não está sendo enviado o cadastro das pessoas na área de abrangência das unidades. E a ficha de cadastro também, ela pode estar sendo enviada para o CISAB, no entanto, com produção inválida. E nessa daqui, a população cadastrada é menor que 50% da população IBGE. Isso aplica-se apenas para municípios que possuem população menor que 2.000. Então, esse é aquele caso que a gente já falou para vocês, né? Para municípios que são menores, né? Quando, em relação àquele outro indicador, era para municípios com cadastro, né? Menor que 2.000. E esse vale para municípios que têm menos de 2.000 habitantes. O resultado do indicador 1.6, ele não pode ser maior que 20%, tá? Então, este é um parâmetro que já foi utilizado no primeiro e segundo ciclo. Então, assim, as equipes não podem ter um desempenho e resultado dessa primeira consulta odontológica maior que 20% da população cadastrada. E a população cadastrada desta equipe, ela não pode ser menor que 2.000 pessoas. Então, aqui, gente, dá para explicar e demonstrar a diferença, que naquele indicador anterior ficou a dúvida em relação ao registro, né? A gente tem dois fatos, assim, duas situações distintas. Uma vale para a população menor que 2.000 habitantes, isso é para uma população, considera a população do município. No caso de Mato Grosso, a gente só tem apenas um município com população menor que 2.000 habitantes, tá? Então, nesse município, mesmo ele sendo pequenininho, 50% da população dele tem que estar cadastrada. Nessa outra situação, o que acontece? Nós temos 14 municípios, né, nessa situação, onde a população deles existente e o número de equipes não vai dar 2.000 pessoas por equipe, né? Mas isso já foi sinalizado para o Ministério da Saúde e eles vão estar monitorando, né, esse cadastro desses municípios, porque eles vão ter uma população cadastrada menor que 2.000 pessoas. Esse outro indicador é outro indicador também que está com registros muito frágeis. O Ministério também não trabalhou esses dados, né? E a gente chama a atenção desse indicador, porque, assim, para o cuidado com esse indicador, porque Mato Grosso, assim, ele está na 10ª posição de mortalidade neonatal, né? Então, ele diz respeito à qualidade da atenção, né, que é dada na atenção primária. Então, que a gente pede que tenha esforços para que se tenha um bom desempenho nesse indicador. Então, ele mede entre os atendimentos a recém-nascidos na primeira semana de vida, realizado por médicos e enfermeiros,
e o total de crianças nascidas vivas, residentes a serem acompanhadas na primeira semana de vida, na mesma área geográfica. A equipe de atenção básica ela deve identificar e acompanhar em tempo oportuno o recém-nascido do território que tiver o alto da maternidade. Aí quando a gente fala da relação, né, é que esses indicadores eles trazem uma relação direta, né, com os princípios da atenção primária, que estão dispostos na política, aí a gente consegue ver a coordenação do cuidado. Como que está a coordenação do cuidado de uma equipe que tem um desempenho ruim em relação a esse indicador, né? Ele tem que se responsabilizar pelo usuário, ele tem que comunicar com os outros pontos de atenção, tá? Então aqui a gente tem um exemplo disso. Esse indicador, ele também ainda não foi processado pelo Ministério e a gente não vai estar apresentando os critérios, né, que fazem com que ele não tenha um bom desempenho. Esse outro indicador é um indicador que é o percentual de encaminhamentos para serviço especializado. Ele vai, no numerador dele, é o número de atendimentos médicos para serviços especializados sobre o número de atendimentos médicos individuais. Ele mede os encaminhamentos realizados por médicos para serviços especializados em relação aos atendimentos realizados pelo profissional médico. Esse indicador ele permite verificar o nível de resolutividade da atenção básica. Então, a fim de identificar a necessidade de intervenções em áreas específicas, melhorando a organização da oferta de trabalho, do cuidado e saúde entre os pontos de atenção e da rede. O critério. Então, esse indicador vai avaliar a ficha de atendimento individual, tá? Então, assim, não envio de ficha, a ficha com produção inválida, o total de encaminhamentos, né? Quando também uma equipe não faz nenhum encaminhamento para outro nível de atenção, alguma coisa não está certo, né? Então, ele vai dar igual a 0. E o total de consultas médicas também igual a 0. O outro indicador que a gente vai apresentar para vocês é a razão entre o tratamento concluído e as primeiras consultas odontológicas programáticas. Né? Lembra que a gente, no outro indicador, a gente trouxe a primeira consulta odontológica programática. Aqui a gente vai medir a relação dos tratamentos concluídos com as consultas odontológicas programáticas. Ele permite avaliar se a equipe mantém uma boa relação entre o acesso ao serviço, né, que é medido pelas primeiras consultas odontológicas programáticas, e a resolubilidade dessa equipe, né, e o número de tratamentos concluídos. Ou seja, em que medida a equipe ela vai estar concluindo esses atendimentos iniciados. Então, para fazer análise deste indicador, ela vai ser a partir da ficha de atendimento odontológico, né? O não envio da ficha, a ficha inválida, o número dessa consulta igual a 0, ou com o resultado do indicador maior que 2, ele vai estar impossibilitando a formação do indicador e a equipe não terá um bom desempenho no indicador. O indicador 4.1. Esse indicador, ele traz o percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica, né, que é o quantitativo de serviços ofertados e analisada, e o total de serviços em atenção básica esperada. Né? Então, a gente não trouxe, no caderno, no manual instrutivo do terceiro ciclo, ele traz, né,
com mais informações. Eu convido vocês a fazerem uma visita a este manual, né, que ele é uma ferramenta importante para vocês nessa fase de desenvolvimento do PNAC. Só que essa é a segunda página. Ela é importante, né, nessa fase, então vocês vão estar lá olhando, né, manuseiem ele, né, tentem, ele é um instrumento que vai estar melhorando o processo de trabalho de vocês vão estar tirando dúvida em relação a esses indicadores, quais ações realizar para melhorar esses indicadores. Então, ele mede o quantitativo de serviços ofertados para a população em relação ao total de ações e serviços na atenção básica que se espera ofertar. Tá? Então, ele vai estar medindo de uma certa forma a resolutividade dessas equipes. Tá? Então, para esse indicador, são avaliadas as fichas de atendimento individual, a ficha de atendimento coletiva e a ficha de procedimento. Então, assim, são 3 fichas, né, que serão avaliadas, que compõem esse indicador. Algum problema no preenchimento ou no envio em uma dessas 3 fichas, né, o indicador ele não pode ser montado e terá alguma inconsistência, né, para fazer a avaliação do indicador. Tá? O outro indicador ele é bastante parecido, mas agora ele se refere às equipes de saúde bucal, né? Aquele lá era as equipes de saúde da família e esse é as equipes de saúde bucal. Ele mede o quantitativo de serviços ofertados pelas equipes de saúde bucal para a população em relação ao total de serviços de saúde bucal que se espera realizar na atenção primária. Né? Então, é interessante voltar nesse indicador. Quando a gente começou a fazer as análises desses indicadores, assim, foi observado pela área técnica que o indicador de avaliação dos índices de vigilância, avaliação dos índices de vigilância e saúde bucal, né? Ele trazia só, vamos dizer, essa avaliação. Mas o que seria essa avaliação? A gente fez um diálogo com o Ministério da Saúde, né, e foi colocado para a gente que esse elenco de indicador ele vai ser revisto, né, porque esses procedimentos, eles entendem, né, o procedimento de abscesso dentro alveolar, alterações em tecidos moles, dor de dente, fendas ou fissuras labiais palatais, fluorose dentária moderada ou leve. Então, eles vão ser juntados neste elenco que está apresentado no manual instrutivo do PNAC. Além de, o Ministério também, eles estão fazendo uma articulação interna e vão ter que incluí-los no SIGPAP. Tá? Então, até que seja feita a avaliação desses indicadores, já vai ter sido adequado a essas inconsistências que foram observadas. Então, para esse indicador, é utilizada a ficha de atendimento odontológica e a ficha de atendimento de atividade coletiva. Né? E os critérios utilizados, os critérios que serão avaliados, né? O indicador a ficha de atendimento, o não envio dela, com produção inválida, né? E da mesma forma o de saúde da atividade coletiva. É também um outro indicador assim, complexo, ele também ainda não foi processado pelo Ministério da Saúde, tá? Mas vale chamar a atenção em relação a esse indicador, que
ele vai estar medindo, né, o desempenho do NASP. E vale a gente lembrar que qual que é a natureza do NASP, né, gente? Ele deve fazer um trabalho compartilhado e colaborativo com as equipes. Então, desta forma, o peso desses indicadores para as ações que são de apoio às equipes, ele vai ter um peso bem maior, né? O trabalho que é feito para ampliar o escopo das equipes de saúde da família, né? No que diz respeito às dimensões clínicas assistencial e técnico-pedagógico dessas equipes. Então, esses atendimentos compartilhados, eles vão ter um peso de 40%, eles têm um peso de 40% na composição deste índice aqui, tá? E os atendimentos individuais são 10%, cada um, tá? Então, desta forma, ele vai medir o desempenho de uma melhor forma, né? O desempenho daqueles NASPs que trabalham com matriciamento e de forma compartilhada com as equipes. Então, aqui, gente, a gente vai estar apresentando para vocês, né, algumas ações que promovem a melhoria desses indicadores. Essas ações, elas foram pensadas deste manual instrutivo do terceiro ciclo do PNAC. E, de uma forma geral, a gente vai estar trazendo elas, e eu convido de novo vocês para visitar o manual, né, porque ele só vai estar somando na melhoria da qualidade do serviço da atenção. Então, assim, uma capacitação e atualização contínua dos profissionais da atenção básica na coleta e no registro dos dados do CISAB. Isso é muito importante, porque este ano, né, são os dados do CISAB que vão ser considerados para a avaliação dos indicadores. Ainda há tempo, porque as competências que vão ser avaliadas pelo Ministério da Saúde, elas são dos meses de setembro, outubro e novembro. Então, assim, tanto as equipes quanto a gestão, né, de fazer um esforço, né, em relação à implantação do ESUS, para quem não implantou, o envio dos dados e o cuidado com esses dados, tanto no preenchimento das fichas, quanto no monitoramento desses indicadores. Aí, o outro é o monitoramento e avaliação da qualidade dos dados, que eu coloquei para vocês. Né? Outra ação que pode promover a melhoria desses indicadores é o planejamento de ações no território, que possam refletir na garantia de acesso da população ao cuidado ofertado pela equipe. Então, a gente volta a falar que esses indicadores, eles estão refletindo o processo de trabalho da equipe, a agenda, a elaboração dessa agenda da equipe, além da territorialização. Né? Então, está relacionado, esse planejamento ele tem que estar considerando esses pontos. A avaliação periódica do indicador, de forma a subsidiar a organização do processo de trabalho das equipes, bem como identificar os fatores que possam influenciar o aumento da demanda. Também o planejamento, a equipe ela tem que estar planejando para a população adscrita, não para a equipe. Então, ela tem que estar sempre de olho no território, nas vulnerabilidades do território. Capacitação dos profissionais da atenção básica quanto às diretrizes do programa de controle de câncer de colo de útero, a periodicidade, a população-alvo, o método de coleta e o registro dos procedimentos no CISAB. Outra ação também voltada ao câncer de colo de útero é a orientação à população quanto à necessidade do exame e a busca ativa das mulheres na idade de
65 a 64 anos, para a realização do exame citopatológico. Outra ação é o planejamento do processo de trabalho da equipe de saúde bucal, de forma a garantir acesso amplo da demanda programada. Outro ponto é programação das ações de atendimento, considerando critérios para classificação de risco. Outra ação que pode promover a melhoria do indicador é a disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos para a realização de planos preventivos terapêuticos, né? Outra ação é a busca ativa de recém-nascidos do território, a fim de garantir os primeiros cuidados com a saúde do bebê e de sua família. O outro ponto é a utilização de protocolos clínicos terapêuticos, visando a organização dos processos de trabalho, o aumento da capacidade clínica, resultando na melhoria da qualidade e oferta do cuidado. Outro ponto é a melhoria das práticas de regulação, né? Pactuação de fluxos, protocolos, apoio matricial e incorporação das ferramentas do telesaúde e articular as decisões clínicas no processo de regulação do acesso, né? De repente, pensar uma estratégia de como utilizar o telesaúde, né, para fazer essa regulação. De primeiro pensar no apoio matricial via telesaúde, para depois pensar no encaminhamento para outro nível de atenção. Melhoria das condições de atendimento na UBS, espaço físico, né? Esse ambiente, esse espaço físico, ele está adequado para que a equipe de atenção básica realize todas as ações e serviços que estão postos para ela fazer, né? Há equipamentos necessários, os medicamentos e insumos, né? Tem necessário, né? E sempre tem ou falta. Então, assim, a gente termina, né? Obrigada por vocês terem ouvido. E, assim, o objetivo era a gente estar mostrando para vocês esses indicadores e refletir um pouquinho que esse indicador, a autoavaliação, tudo faz parte de um processo. Na webconferência anterior, lembra que a gente trouxe, né, que é um processo contínuo, essa melhoria da qualidade. E são várias ações, são várias estratégias, né, que vão impactar nessa melhoria. Então, eu chamo a atenção, né, para que vocês reflitam um pouco o resultado do indicador e o processo de trabalho dessas equipes. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Regina, coordenadora de atenção primária da Secretaria de Estado de Saúde. Então, estava com vocês no chat, tentando responder as questões que vieram a partir dessa nossa terceira web. Né? Então, para os que estão acompanhando a sequência, essa é a nossa terceira web, onde estamos tratando do PIMAC, de todas e detalhando, buscando detalhar as principais etapas do PIMAC, né, para que todos possamos nos apropriar das informações necessárias, buscando melhorar a nossa avaliação, melhorar a avaliação das nossas equipes de Mato Grosso, agora para esse terceiro ciclo. Então, nesta terceira web, nos coube trabalhar um pouquinho mais os indicadores do PIMAC, cuja fonte de informação é o ESUS, né? É o CISAB, Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. E que todos nós, a grande maioria dos municípios de Mato Grosso, estamos apresentando dificuldades na sua implantação, operacionalização e na alimentação das informações. Mas a ideia é essa, alertar todos da importância de melhorarmos o cadastro do nosso CISAB, do nosso ESUS, de melhorarmos as informações que são lançadas, porque todas essas informações vão refletir nos resultados dos nossos indicadores do PIMAC. Então, já enfatizando que já conversamos em outras webs, em especial na primeira web,
onde a Inês apresentou de que forma será feita a certificação das nossas equipes dentro do PIMAC, e sabemos que a nota da certificação, a classificação da certificação, corresponde em uma quantidade de recurso financeiro para o município. Então, quanto melhor classificada a equipe, maior é o recurso financeiro que o município recebe. E os indicadores do CISAB correspondem a 30% da nota final, então é muita coisa. E se a gente olhar para a situação dos nossos indicadores, dos indicadores de Mato Grosso, a gente está muito ruim. Grande parte dos municípios de cara já teria 30% da sua nota reduzida na certificação final do PIMAC. Então, mas a gente tem tempo para trabalhar. Como já foi colocado, os meses de análise são setembro, outubro e novembro de 2017. Gente, é deste ano, não é 2016. Reforçando, setembro, outubro, novembro de 2017. São os meses que serão analisados, competência do ESUS, que serão analisados para a construção desses 11 indicadores das equipes de atenção primária, mais o indicador do NASF, totalizando os 12 indicadores. Então, indo aqui para as perguntas da Mariana, esses indicadores, eles são disponibilizados mensal, só temos acesso ao ano 2016. Mariana, o Ministério da Saúde está disponibilizando naquele link que eu mostrei para vocês, que é o link de acesso público da página do CISAB. Então, todos nós podemos acessar essas informações no site do CISAB, indicadores, onde você pode baixar a planilha do seu município. A última informação que temos é essa, de 2016. Assim que tivermos informações atualizadas, disponibilizaremos essa informação para os nossos escritórios regionais. Vocês poderão acessar o link, obtendo tais informações. Marclin, essa tabela vai ser disponibilizada, como eu já mostrei o link, ela está lá, e vocês podem acessar e baixar, fazer o download da planilha do seu município. Sérgio, o não alcance desses indicadores poderá ocorrer perda de recursos financeiros? Sem dúvida, Sérgio. Como eu já expliquei no começo da fala, 30% da certificação final, da nota de certificação final do ESUS, 30% vai ser através dos resultados obtidos nesses indicadores do PIMAC. Então, o resultado sim vai influenciar no valor que o município vai receber. Tem que estar vinculado por equipe no mínimo 1.000 ou 2.000 pessoas e o número de famílias. No mínimo, o mínimo que o Ministério propôs para um município acima de 2.000 habitantes é de 2.000 pessoas no mínimo. Para os municípios inferiores a 2.000 habitantes, o mínimo é de que 50% da sua população esteja cadastrada para que essa equipe possa ter seus resultados analisados. É um critério de análise dos indicadores. Esses dados serão avaliados pelo que registramos no ESUS ou pelo que temos registrado nas fichas. Na verdade, as fichas, elas fazem parte do ESUS. Então, independente se você usa as fichas do CDS ou se você usa diretamente o prontuário eletrônico, essas informações comporão a base de dados do CISAB, que é a base de dados do CISAB, a fonte de informação para a elaboração desses indicadores do PIMAC. Saúde Itapurá. Qual a proporção ideal de demanda agendada espontânea? Na verdade, a informação parâmetros, a informação dos parâmetros desses indicadores ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Durante a web, eu fui informada pela nossa apoiadora do Ministério da Saúde que amanhã à tarde estarão em reunião para fechar a questão dos parâmetros. E assim que esses parâmetros forem disponibilizados, a gente informa todos os municípios através dos nossos escritórios regionais. Essa ficha individual é da PEC ou CDS? Cleiton, tanto faz. Se o município usa CDS, a ficha de CDS. Se o município usa PEC, são as informações que foram digitadas no PEC. Então, todas essas informações digitadas no ESUS, seja CDS ou PEC, comporão a base de informações para a construção desses indicadores. O número mínimo a ser cadastrado no ESUS
sigla, o ideal é que cada equipe cadastre toda a sua população. Esse é o ideal. Mas o mínimo é de 2.000 pessoas por equipe. Mas o ideal é que toda a população seja cadastrada. Para o município de 251, Silmara pergunta, para o município de 2.658 habitantes, podemos realizar somente 50% dos cadastros? Não, Silmara. Para municípios acima de 2.000 habitantes, você tem que ter, no mínimo, 2.000 pessoas cadastradas. Para os inferiores a 2.000 habitantes, aí sim, vai ser válido a informação de 50% da população cadastrada. PSF Santa Cruz do Xingu. Quando eu já uso PEC online, como é avaliado da mesma forma? São as mesmas informações, tanto na versão PEC quanto CDS, que sobem para a base de dados geral do CISAB, que é a fonte de informação através da qual serão construídos os indicadores. Letícia, quando há atendimento de urgência na atenção básica, no desfecho lança tratamento concluído. Isso está correto? Desta forma, um número maior do que o real de tratamentos concluídos. Realmente, se você lançar como tratamento concluído, é um número maior, porque está incorreto. Atendimento de urgência, você não lança como tratamento concluído. Você lança como tratamento... Oi? Isso, alta do episódio, como eu já havia informado aqui para vocês, né, é que não vê a resposta aqui, mas a gente já havia informado aqui para vocês no chat, que é alta do episódio e não tratamento concluído. Porque se vocês lançarem tratamento concluído, obviamente, você vai estar mascarando esse indicador. Márcia, estamos com falta de agentes de saúde, nossos cadastros estão todos incompletos. Isso vai nos prejudicar? Sem dúvida, Márcia. Então, a gestão vai ter que pensar, refletir de que forma vocês podem melhorar o cadastro dessa população, utilizando outros profissionais da equipe, fazendo mutirão, trazendo agentes de outras áreas. Aí, cada município vai se organizar da forma que achar mais adequado para dar conta do cadastro dessa população. Letícia, como os dados avaliados serão de setembro, outubro, novembro de 2016, caso haja necessidade de avaliarmos o CISAB, ainda podemos incluir esses lançamentos no ESUS e exportar. Letícia, os dados avaliados não serão de setembro, outubro, novembro de 2016, e sim desses mesmos meses, porém de 2017, setembro, outubro, novembro de 2017. De qualquer forma, todos os municípios podem mandar sua base de dados dos últimos 12 meses. Então, o município, se quiser melhorar o seu indicador, ele pode, sim, nos últimos 12 meses, enviar as suas bases de dados mensais. Mas ressaltando que os 3 meses de análise para obtenção dos resultados dos indicadores do ESUS serão setembro, outubro e novembro de 2016. Desculpe. Isso, então, durante esses 12 meses aí, nesses 12 meses para trás, você pode adequar as inconsistências que hoje podem ser verificados nas informações do seu município. Renan, no caso de exames citopatológicos, os indicadores do CISCAN serão analisados também? Não, Renan. A fonte de informação é ESUS-CISAB. Tá? Outros sistemas de informação não fazem parte de fonte de dados para a construção dos indicadores do PIMAC. A fonte de dados para os indicadores do PIMAC é o ESUS. Letícia, podemos reinserir no ESUS com datas retroativas que foi enviada à duplicidade? Isso já respondemos, sim, nos últimos 12 meses vocês podem enviar novamente a base de dados. Recebemos aqui outras perguntas após iniciarmos aqui a nossa conversa. Eu vou retornar um pouquinho para lê-las e verificar se eu consigo responder. Então, quando que o CISAB será atualizado? Só temos informações de 2016. Saúde Itapurá, então a gente já respondeu, não sabemos. É o Ministério da Saúde que atualiza aquela planilha e eles não nos repassaram quando será a nova atualização. A gente espera que em breve isso aconteça para que os municípios tenham acesso a informações mais atualizadas e para que a gente também, né, tanto o nível central do Estado quanto os escritórios regionais, possamos analisar informações mais recentes, mais atualizadas, para que possamos apoiá-los nesse processo aí de realização do PIMAC. Então, Letícia, é isso mesmo, dá tempo de arrumar a casa sim, porque nós estamos aí
enviando, né? Acabamos de enviar a base de dados de abril, agora a gente já começa a trabalhar para enviar a base de dados em maio até 20 de junho. Então, até setembro, outubro, novembro, a gente tem um tempo aí para arrumar a casa. Então, esse é o objetivo dessa web de hoje, é de fazermos esse alerta para todos, né? Porque ao final da avaliação, quando cada município verificar qual o seu resultado e chegar à conclusão que poderia ter sido melhor avaliado se tivesse lançado informações no ESUS, né, a gente descobrir isso somente no final, daria uma grande frustração em todos, né? Então, o ideal é que a gente já comece a trabalhar agora para que a gente possa melhorar essas informações e realmente ter um resultado melhor do PIMAC. Saúde Itapurá. Depois de tratamento concluído, o tratamento odontológico, quanto tempo posso considerar novo tratamento de primeira consulta? Saúde Itapurá, só um instante, nós vamos consultar aqui os nossos universitários, porque a odontologia não é minha praia, mas já já a gente responde. A Letícia também faz uma pergunta a respeito da primeira consulta odontológica. Vamos lá para a Silmara. Se a população do ESUS vai ser igual ao CISAB? Silmara, eu não entendi sua pergunta. Por quê? O ESUS, ele é apenas a forma de operacionalizar o CISAB. Então, tudo que é lançado no ESUS, seja na versão CDS, seja na versão PEC, compõe a base de dados do CISAB. Então, é uma coisa só. O ESUS a gente chama, é o sistema de operacionalização do CISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Mas a forma de entrada das informações para o CISAB é o ESUS. Então, é tudo a mesma coisa. Tá? Letícia, retorno para consulta odontológica antes de 1 ano pode ser lançado consulta de manutenção, confirma? Só um instante, Letícia. O que a gente não conseguir, pessoal, o que da saúde bucal a gente não conseguir responder nesse instante, porque a gente precisa de um pouco de tempo aí para dar uma pesquisada, a gente responde para vocês e daqui a pouquinho ou num outro momento. A gente pega o telefone, o contato, o e-mail de vocês e podemos enviar essas informações. Posso lançar consultas de meses anteriores que não foram lançadas no mês? Sim, você pode reenviar outros meses, os meses para outras bases de dados retroativas, mas as consultas têm que ser daquele mês. Então, se eu for lançar agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Janeiro eu não lancei as consultas, mas eu realizei muitas consultas. Então, eu vou lançar essas consultas e enviar para a competência janeiro, no mês de janeiro. Tá? Não sei se eu entendi a pergunta, mas é isso aí. Onde consigo encontrar a população cadastrada? Anotem. Onde consigo encontrar a população cadastrada CISAB? Não estou conseguindo. Eu mandei um link para vocês. Na verdade, cada município tem isso aí nos seus próprios relatórios. Tá? Cada município tem essa informação. Mas para consulta do que aparece hoje na base de dados nacionais e que, em tese, seria analisado, se fôssemos considerar para este ano, é no link do CISAB, que eu vou copiar aqui, colar e envio novamente para vocês. Só um instante, deixa eu achar aqui no nosso chat, que eu já mandei esse link, mas eu mando novamente. Ali vocês podem pesquisar qual é o resultado, como é que está o cadastro, como é que está o envio das informações, que são exatamente essas informações que nós trabalhamos hoje com vocês aqui na nossa web. Deixa eu achar o link aqui para eu enviar novamente. Consegui encontrar a população cadastrada CISAB, não estou conseguindo. Pablo, senta aqui do meu ladinho para a gente ir lendo as perguntas. Tá, vamos voltar agora para a saúde bucal. Depois de concluído o tratamento odontológico, quanto tempo posso considerar essa pergunta que a gente estava respondendo? Tá. Então, gente, para isso, todos nós temos acesso ao manual do CDS na ficha da odontologia, onde está lá no campo, primeira consulta odontológica. Então,
Uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 meses após a conclusão do plano preventivo terapêutico ou caso o paciente abandone o tratamento 6 meses após a última consulta. Então, esta é a regra, 12 meses, ou se o paciente abandonou o tratamento 6 meses após a última consulta. A Letícia pergunta, cadê você? Primeira consulta odontológica, uma vez ao ano, confirma? É isso mesmo, é a mesma pergunta que a gente já acabou de responder para vocês, que foi feita, está dentro da mesma pergunta de saúde Itapurá. Aí a gente já respondeu. Retorno para consulta odontológica antes de um ano pode ser lançado consulta de manutenção? Confirma? Sim, sim. Aqui, a consulta de manutenção. A consulta de manutenção consiste na consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após este ter concluído o tratamento previsto na primeira consulta odontológica. Ocorre quando o usuário retorna em um período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento. Então, é isso mesmo. Exatamente. Também quero saber sobre a primeira consulta odontológica. Luana, esclarecemos a sua dúvida e os demais conseguimos esclarecer? Ou vocês querem refazer a pergunta? Tá. Isso aqui, a equipe, o Alírio e a equipe da Coordenadoria de Atenção Primária também está confirmando aqui que é uma vez ao ano. E a manutenção pode ser mais de uma, é o que a gente já havia colocado. Você poderia dar o link de ações do NASF com os códigos de ações? Gente, o indicador do NASF ainda não foi disponibilizado. Por enquanto, o Ministério da Saúde só disponibilizou a informação daqueles 8 indicadores que a Leonor trabalhou aqui durante a nossa web. Os demais ainda não foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Mas, na ficha de qualificação dos indicadores, que está lá no manual do ESUS, vocês terão acesso a todas as informações a respeito desse indicador, do indicador do NASF, de que forma ele é obtido, e também na própria nota técnica do indicador, mas o Ministério ainda não disponibilizou, né, de todos os indicadores. Mas dos 8 indicadores disponibilizados, tem lá a nota técnica. Em breve, assim que possível, assim que eles disponibilizarem todos os indicadores nesse link que eu passei, a gente informa os municípios através dos nossos escritórios regionais. Juliana está perguntando, a consulta de manutenção em odontologia é feita durante o tratamento? Não, é uma consulta de retorno. Né? É durante o tratamento? É durante o tratamento, mas considerado uma consulta de retorno. A de retorno e após o abandono do tratamento, com 6 meses ou antes de um... Juliana não entende. A consulta de manutenção de odontologia é feita durante o tratamento. A de retorno e após o abandono do tratamento com 6 meses ou antes de uma... Não entendi sua pergunta, Juliana. A de retorno é feita durante o tratamento, quantas vezes for necessária, através do plano preventivo terapêutico. A de manutenção é após o tratamento. Eu vou colocar... Oi? Inferior a 1 ano. Ah, sim. Obrigada, Juliana. Obrigada. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail, o e-mail da coordenadoria e da gerência de saúde bucal, no qual vocês poderão enviar outras perguntas que não foram feitas aqui ou que não foram adequadamente respondidas, que não que vocês gostariam de melhorar essas questões. Então, a gente vai pôr os 2 e-mails e vocês poderão também entrar em contato através dos nossos telefones, que eu vou colocar aqui também para vocês. 65. Ok? Então, aqui nós temos os nossos e-mails e os nossos telefones, onde todos poderão entrar em contato e fazer as perguntas e tirar as dúvidas necessárias. Gente, agradecemos a todos pela participação.